Acusação de fraude na Ambev. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e neste canal nós falamos sobre mercado financeiro e investimentos. Portanto, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, inscrevam-se no canal e se gostarem do vídeo, deixa o like pra gente. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. No dia 1º de fevereiro, uma nova notícia assustou o mercado financeiro, uma suspeita de fraude na cervejaria Ambev. Isso fez com que os papéis da empresa caíssem 3,5%. De acordo com a notícia divulgada, o rombo estimado está na casa de 30 bilhões. Nesse dia, 1º de fevereiro, as ações da Ambev chegaram a cair 5,93%. Porém, no final do pregão, chegaram a fechar em 3,51%. Bom, investidores, quem está acompanhando o caso da Americanas pode se perguntar por que as ações não caíram, igual caíram as ações das Americanas. Tem dois motivos para isso. O primeiro motivo é que existe uma diferença absurda do tamanho da empresa no mercado. A Americanas, para vocês terem uma ideia, antes dela cair, ela valia cerca de 20 bilhões. A Ambev, dando uma olhadinha aqui no site do Status Invest, ela vale nada mais, nada menos do que 207 bilhões. Ou seja, é 20 vezes mais do que a Americanas valia antes de cair. O segundo motivo, investidores, é que no caso da Americanas, como a gente sabe, o CEO pediu a renúncia e fez um anúncio sobre a fraude encontrada na empresa. No caso da Ambev, foi apenas uma acusação, então existem diferenças grandes aí. Investidores, antes da gente destrinchar aqui o caso, a acusação de fraude aqui na Ambev, é importante a gente saber o que é a Ambev, A Ambev, ela nasceu aqui da fusão entre as concorrentes, a cervejaria Antártica e a cervejaria Brahma, e isso aconteceu lá em 1999. Eu não me lembro muito desse fato, até porque eu não sou dessa época, Brincadeiras à parte, investidores, a Ambev, ela nasceu lá em 1999, Hoje ela é dona, ela controla 69% do mercado brasileiro de cervejas. Para vocês terem ideia, ela é a maior fabricante de cervejas do mundo. E os maiores acionistas, os fundadores da empresa, são o grupo 3G Capital. O grupo 3G Capital ele é formado de nada mais, nada menos que Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Sicupira. Portanto, eles são os mesmos acionistas das lojas americanas. Para a gente ter uma ideia da grandeza da Ambev, olhando aqui os produtos que estão dentro da marca Ambev, a gente tem aqui basicamente quase todas as cervejas disponíveis no Brasil, tendo como principais aqui a marca Antártica, a Brahma, Bohemia, Budweiser, a Corona, a Skol, e além disso eles também possuem marcas de refrigerantes, falando aqui então de Guaraná Antártica, Pepsi. Dentro também do portfólio da Ambev, a gente tem também a parte de refrigerantes, então a gente está falando aqui de H2O, Guaraná Antártica, Pepsi, Suquita, e além disso também tem a parte de águas. Bom, investidores, deu para perceber que a Ambev ela é uma gigante do setor, praticamente um monopólio aqui no Brasil. Voltando aqui para a notícia sobre a acusação de fraude, a fraude foi denunciada pela Associação Brasileira de Indústrias de Cerveja, a Serve Brasil. Para quem não conhece, a Serve Brasil ela representa pequenos produtores, pequenos cervejeiros. Obviamente que a Ambev não está incluída aí nesse meio. A Serve Brasil ela apontou aqui um rombo estimado em 30 bilhões em supostas manobras tributárias. Para a gente entender melhor a denúncia, a acusação diz que a Ambev ela inflacionava os preços de alguns componentes na produção de refrigerantes, E por que a Ambev teria feito isso? Porque alguns produtos, alguns componentes de produção, eles são passíveis de isenção e geram créditos fiscais na Zona Franca de Manaus. Ou seja, para quem possui uma fábrica na Zona Franca de Manaus, alguns produtos geram créditos de impostos. Portanto, se a Ambev ela inflaciona o preço dos componentes que geram créditos fiscais,
fiscais, ela teria benefícios adicionais, né? Estaria na verdade cometendo uma fraude. E dessa forma, ela teria mais benefícios, né? Teria mais vantagem competitiva comparando com pequenos produtores. A Serve Brasil disse que nos relatórios da Receita, né, da Receita Federal, eles apontam que a Ambev está fazendo isso desde 2017, né? Por isso eles somaram aqui, chegaram a um valor de 30 bilhões irregularidades. E quando esta notícia, investidores, chegou no mercado, obviamente que assustou alguns investidores e fez com que as ações despencassem em quase 6%. Os bancos Credit Suisse e o BTG, né, eles foram questionados aí pelo mercado e eles olharam, né, esse movimento das ações como um movimento exagerado do mercado. Segundo o BTG, ele diz que a Serve Brasil ela defende, obviamente, as pequenas cervejeiras brasileiras. E historicamente, né, a Serve Brasil ela vem lutando contra os créditos tributários, né, porque isso beneficia os grandes produtores, que é o caso da Ambev e até mesmo aqui da Coca-Cola. Em resumo, investidores, para o BTG e para o Credit Suisse, essa queda das ações eles olham de forma exagerada porque foi mais uma especulação, né? A Serve Brasil aproveitou aí um momento, né, em que o grupo 3G está meio abalado, né, porque o mercado hoje vem criticando duramente, né, questionando a integridade aí do trio 3G, principalmente, né, por conta do escândalo da fraude ocorrida nas lojas americanas. E falando nisso, nós gravamos um vídeo aqui detalhando esse caso. Eu vou deixar aqui no card o vídeo para vocês assistirem. Voltando a falar aqui do grupo 3G, né, o grupo de bilionários eles estão no alvo aí dos investidores e especuladores que suspeitam de fraude em outras empresas do grupo. E para nós, pequenos investidores, ficou alerta, né, e principalmente a lição de sempre diversificar os investimentos com o objetivo de proteger o nosso capital, né? Mas com essa queda da Ambev, será que é uma oportunidade de investir? Vamos dar uma olhada aqui nos números da Ambev. Investidores, aqui no site do Status Invest, a gente tem um histórico dos números da Ambev. Vindo direto para a parte aqui de indicadores fundamentalistas, o primeiro ponto que me chama a atenção, investidores, pensando aqui numa carteira previdenciária, é a parte de dividend yields. Na minha carteira previdenciária, eu sigo, obviamente, a metodologia do Barsi. E segundo a metodologia do Barsi, um dividend yield menor do que 6% não está elegível ao método do Barsi. Então, para mim, eu já descartaria a Ambev por conta disso. Porém, vamos olhar os outros números. Olhando aqui outros indicadores, por exemplo, no caso aqui o PL da Ambev está em 15. Isso significa que o valor investido demoraria 15 anos para retornar ao acionista. Portanto, o mercado está supervalorizando as ações da Ambev. Um outro indicador que também nos mostra isso é o P sobre VP, ou seja, o preço da ação sobre o valor patrimonial da companhia. As ações da Ambev ela está sendo negociada a mais de 2 vezes o seu valor patrimonial, indicando para nós investidores que a companhia está supervalorizada no mercado. Os indicadores de eficiência e rentabilidade estão ok, porém, olhando aqui os indicadores de crescimento, caso eu queira colocar as ações da Ambev dentro da minha carteira, por exemplo, de longo prazo, numa carteira de crescimento, a gente olhando aqui o CAGR de lucro dos últimos 5 anos, o lucro da companhia ela está menor do que 1% nos últimos 5 anos, ou seja, praticamente não houve um crescimento de lucratividade. Isso representa para nós investidores que a Ambev ela já é uma empresa consolidada no mercado. Ela tem pouco espaço para crescer. Sendo assim, ela fica de fora de uma carteira de crescimento. Como a gente viu no próprio Wikipedia, aqui falando da história, né, da Ambev, a gente viu que a Ambev controla 69% do mercado brasileiro, ou seja, ela tem pouco espaço para crescer. Portanto, investidores pensando aqui numa carteira de dividendos, a ação da Ambev ela está descartada. Se nós pensarmos para uma carteira de crescimento, as ações da Ambev também estão descartadas. Para mim, investidores, a Ambev ela fica de fora da minha carteira de investimentos. Porém,
ela continua dentro da minha geladeira. Contem aí para mim nos comentários, investidores, o que vocês acharam da Ambev. Para vocês faz sentido ter ela na carteira? O que eu falei aqui faz sentido para uma carteira previdenciária ou para uma carteira de crescimento? Qual que é a opinião de vocês? Investidores, esse vídeo ele fica por aqui. Se gostaram, deixa o like pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para você. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta é a Tríade.